Olá! Hoje celebramos a segunda-feira da sétima semana do Tempo Comum. Ajude o canal se inscrevendo e compartilhando este vídeo. Evangelho segundo São Marcos, capítulo 9, do versículo 14 ao 29. Naquele tempo, 14 descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João e chegando perto dos outros discípulos, viram que estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos: "O que discutis com eles?" Alguém da multidão respondeu: "Mestre, eu trouxe-te meu filho que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito o ataca, joga-o no chão e ele começa a espumar, rende os dentes e fica completamente rijo. Eu pedi aos teus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram." Jesus disse: "Ó geração incrédula! Até quando estarei convosco? Até quando terei que suportar-vos? Trazei aqui o menino." E levaram-lhe o menino. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão e começou a rolar e a espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai: "Desde quando ele está assim?" O pai respondeu: "Desde criança. E muitas vezes, o espírito já o lançou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos." Jesus disse: "Se podes. Tudo é possível para quem tem fé." O pai do menino disse em alta voz: "Eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé." Jesus viu que a multidão acorria para junto dele. Então ordenou ao espírito impuro: "Espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saias do menino e nunca mais entres nele." O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como morto, e por isso todos diziam: "Ele morreu." Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou-o e o menino ficou de pé. Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram a sós: "Por que nós não conseguimos expulsar o espírito?" Jesus respondeu: "Essa espécie de demônios não pode ser expulsa de nenhum modo, a não ser pela oração." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, no Evangelho de Marcos, podemos contemplar uma passagem profundamente significativa sobre a fé, a oração e a libertação do mal. Imaginem Jesus descendo do monte, onde esteve em transfiguração com Pedro, Tiago e João, e encontrando um cenário de confusão. Os discípulos, cercados por uma grande multidão, estão sendo questionados pelos mestres da lei. Logo surge um pai aflito, que conta a Jesus sobre seu filho. Este menino está possuído por um espírito maligno desde a infância, causando-lhe enormes sofrimentos, ataques, tornando-o surdo e mudo. Ele diz a Jesus que pediu aos discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram. Santo Agostinho nos ensina que esta cena é um espelho da humanidade. Vivemos em um mundo onde o mal muitas vezes parece prevalecer e onde a dor e o sofrimento são realidades constantes. A incapacidade dos discípulos de expulsar o demônio pode ser vista como um reflexo de nossa própria fraqueza e falta de fé. Cristo, ao ver o sofrimento do pai e do filho, lamenta a incredulidade presente, mas convida o menino a se aproximar. A fé, neste contexto, é central. São João Paulo II explicou que a frase do pai, "Eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé", é um exemplo claro da luta interior que muitos de nós enfrentamos. É o reconhecimento da fragilidade humana e a necessidade de confiar na graça divina.
Quando Jesus ordena que o espírito maligno se retire, vendo a relutância do demônio, é um testemunho do poder absoluto de Cristo sobre o mal. Ele nos lembra que, por mais desesperadora que seja a situação, não estamos desamparados. Após a libertação do menino, os discípulos, ainda perplexos, perguntam a Jesus por que eles não conseguiram expulsar o espírito. Jesus responde que este tipo só pode ser expulso por meio da oração. São Tomás de Aquino enfatiza que a oração é uma arma espiritual poderosa, capaz de nos conectar com Deus e nos fortalecer contra as trevas do mundo. Papas como Bento XVI e Francisco destacaram, em várias ocasiões, que a fé não é apenas uma crença passiva, mas uma força dinâmica que requer ação e compromisso. Oração e fé vão de mãos dadas, como dois pilares fundamentais da vida cristã. Deixe-me adicionar aqui uma reflexão prática deste Evangelho para os dias de hoje. Às vezes, enfrentamos problemas que parecem intransponíveis, barreiras que não podemos superar com nossas forças humanas. Este Evangelho nos convida a não apenas acreditar de maneira passiva, mas a nos engajar ativamente na oração, na comunhão e na busca por uma fé mais profunda. Assim, ao terminar esta meditação sobre o Evangelho de Marcos, que possamos, inspirados pelas palavras dos santos e da sabedoria dos papas, fortalecer nossa fé através da oração constante e de ações amorosas. Que aprendamos a reconhecer nossas fraquezas e pedir a Deus que nos ilumine e guie no caminho da virtude e da verdade. E que, como o Pai no Evangelho, possamos clamar com sinceridade e humildade: eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé. Até amanhã!